Olá, bom dia. Hoje é 15 de 6 de 2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito apressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeita, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então veja a importância da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela santifica. Pela palavra de Deus e oração é santificada. Então a palavra de Deus, ela santifica o ser humano, santifica lugares, santifica coisas. Então quem diz que lê a palavra errada, quem ora errado, está com tá com um espírito enganador, querendo enganar você, de não ler a palavra, de não ouvir, de não crer. Então uma coisa eu digo para você, não caia nessa apostasia, mas o Espírito apressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos imundos, enganadores, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrina de demônio. Se alguém fala o Evangelho, a palavra de Deus, já não está dando ouvido ao espírito enganador e nem ensinando coisa do espírito enganador. Se alguém fala a doutrina de Jesus Cristo, os mandamentos, já não está falando doutrina de demônio, mas sim do Senhor Jesus Cristo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Se você fala o Evangelho, você não está falando mentira, você está falando o que é certo, o que é correto. Então eles têm cauterizado a sua própria consciência. A consciência deles estão cauterizada, que tem que atrapalhar os outros, que tem que fazer mal aos outros, que tem que desviar os outros, que tem que separar os outros. Eles estão com a mente cauterizada com espíritos enganadores e doutrina de demônios, pegando a palavra e lubridiando no mundo espiritual, e alguns passam a crer, passam a travar as entradas da palavra, as entradas do espírito, do entendimento, das revelações. Aí fica travado. Aí quer que entre, aí quer que entre as doutrinas dos espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então é muito sério você vigiar acerca disso, ó, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou. Então proibir o casamento ou incentivar alguém que é casado a se separar é algo errado, mesmo por infidelidade conjugal, para os fiéis e para os que conheçam a verdade, a fim de usarem delas com ações de graça. Por quê? Porque Deus diz que o que Deus uniu, não separe o homem, entendeu? O que Deus uniu, não separe o homem. Aí Jesus falou, a não ser por causa de infidelidade conjugal. O que é uma infidelidade conjugal? É quando um homem ou uma mulher tem relacionamento com outra mulher sendo casado. Porque toda criatura de Deus é boa. Então quem é de Deus é bom, é boa. Então se eu sou de Deus, como é que eu vou falar, mandar fazer mal a alguém, se te vai atrapalhar, arruinar a vida de alguém? Então a pessoa não está sendo uma criatura de Deus. E não há nada que rejeite, sendo recebido com ação de graça. Porque a palavra de Deus e pela oração é santificada aqui em pessoas, lugares e até mesmo objetos.